Vamos falar de que hoje? Livros clássicos, obviamente. Essa é uma série que eu estou aí tentando trazer pra vocês, mas é só o piloto. Então, é tipo aquelas séries mesmo. Você solta o piloto, se der certo, a gente continua. Se der errado, a gente cancela e passa pra uma outra ideia. E a ideia que eu trouxe, no caso, é falar de clássicos com matemática. E a temática é o seguinte: clássicos que você deveria ler com a reflexão de onde eu errei. Tá? Então são 10 livros que eu trouxe aqui, não vou enrolar, já vou falar pra vocês, e são livros que já apareceram por aqui no canal, tá? Então se você é novo, já deixa a sua curtida, já conhece os outros vídeos do canal. Bruni Livros está aqui já há bastante tempo, só criando conteúdo legal, então já se inscreve se você gosta de literatura e principalmente literatura clássica. Bora lá! O primeiro que eu separei é Viagem ao Redor do Meu Quarto, que ele tem um plot específico de óbvio que ele cometeu um erro e ele tá pagando por isso. Porque ele era um militar e ele acaba matando o seu parceiro ali, né? No momento de uma briga que eles tiveram, ele acaba matando. Então ele fica recluso, preso, e aí vem a ideia de criar a história Viagem ao Redor do Meu Quarto, ali no século XVIII, quando ele escreveu essa história. E é justamente isso. Vai fazer a gente pensar sobre várias partes da nossa vida. Parece meio que como se você estivesse no momento de eu estou morrendo, não que ele esteja morrendo, mas um fio ali de memórias passa pela sua cabeça e você começa a pensar, talvez, onde foi que eu errei, né, pra estar aqui. Não que a gente não tenha o caso principal. Ele errou aqui, ele tá pagando por isso. Né, gerou uma consequência ruim. Aí ele chegar nesse ponto de cometer o crime, o que aconteceu antes para ele poder passar por isso? Então essa é a reflexão também, tá? E aí vai trazer outras ideias bem legais sobre as relações, perdas que ele teve, relação com o pai. É muito bom. Isso é uma coisa que percorre na literatura, que é verossímil à nossa vida, né? Então quem é capaz de entender o devaneio? Porque ele vai ficar isolado, vai ficar preso, então ele só vai fazer o quê? Pensar, refletir. Onde eu errei. Sim, ele voltou. Eu vou falar dele novamente e para sempre. Frankenstein, da Mary Shelley. Bom, não vou gastar muito meu gogó aqui, porque vai ter o projeto Frankenstein. Se você não sabe de nada, não conhece, caiu de paraquedas, Bruni Livros tem o clube de leitura. Então vê aí na descrição o link. E a gente é uma comunidade bem grande. E vai ter agora em outubro o nosso projeto Frankenstein para os assinantes a partir da assinatura Leitor Escolhe, tá? É um projeto muito, muito bacana, que vai, no caso, ele vai ser permanente para quem for da assinatura. Vai ter apostila, vai ter vídeos extras, a parte biográfica, científica, sobre a obra, e ainda tem a LC. Então, se você quiser assinar somente a assinatura do clube Leitor que Lê Junto, você participa da LC. Vai ter o grupo de discussão, vão ter as lives de segunda a quinta-feira, normalmente, que é o padrão do clube, tá? Mas vão ter aí pro Leitor Escolhe, a partir do Leitor Escolhe, Leitor Supremo, eles vão ter materiais a mais com o projeto Frankenstein, que é o meu livro favorito da vida. Sim, não tem como esse livro não entrar nesse sentido, nessa temática de onde foi que eu errei, porque a gente tem dois personagens que vão trazer justamente essa questão, né, essa pergunta. Então o Victor Frankenstein tem uma ideia de trazer um ser que não existe para a existência, para a vida. Então, ele vai trazer isso como um objetivo, né? Que é a sua grandeza, a sua forma de reconhecimento. Só que quando a consequência é ruim, ele vem se questionando: onde foi que eu errei? Né? E depois a gente tem a criatura, que não tem nada a ver com isso, que não pediu para nascer, para ser criada, foi abandonada e passa sozinha procurando ali um lugar, procurando pessoas que possam ajudá-la e tendo que se virar nos 30, né? Sozinha, solitariamente, sem nenhum tipo de carinho, sem nenhum tipo de afeto, ninguém para lhe ensinar nada, como um bebê abandonado, né? Uma criança abandonada. Então ele também se pergunta, né? A criatura também vai se perguntar: eu errei? Por que isso está acontecendo comigo, né? Então, principalmente por esse lado. Mas saibam que a história vai além. A gente não precisa apontar um vilão e um bonzinho. Isso aí, no caso, tem a ver com as consequências das escolhas de cada um desses personagens. Então, primeiramente, a gente tem eventos que aconteceram na vida do Frankenstein para ele poder virar cientista e poder mostrar que ele pode ser mais. E também a criatura, que ela também quer mostrar alguma coisa, mas antes ela passou por eventos muito piores
que também levaram a isso, tá? E aí vem a questão do porquê que eu estou passando por isso, onde foi que eu errei, voltar a refletir sobre. Bom, gente, o próximo também já teve LC no Clube de Leitura. É um classicão de todos os tempos, né? Todo mundo conhece, ou se não leu, já assistiu o filme, todo mundo sabe qual é. Mas esses personagens perguntarem onde foi que eu errei, é meio óbvio, né? Porque erraram muito. Que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Eu tenho essa edição aqui da Abril, então ela é mais escura, não sei se vai dar pra vocês verem, tá? Mas a gente leu, em abril mesmo a gente leu essa obra aqui, fiz a releitura, maravilhoso, não me cansaria de reler, gosto muito. Mas a gente tem então esses personagens como Heathcliff, que chega lá não querendo muito, mas ele chegou lá numa família que o acolheu, né? Ele não pediu por isso, mas também estava vivendo uma vida miserável. Chegou lá e depois ele acaba recebendo tratamentos terríveis pelo Hindley, um dos filhos do Sr. Earnshaw, e aí ele quer vingança. E aí a Catherine também se apaixona pelo Heathcliff. Os dois têm um caso ali de amor proibido, e é um tentando, né, atingir o outro, mas eles se gostam. E várias outras camadas e personagens que vão tomando. É engraçado isso, porque o foco é o Heathcliff e a Catherine. E os demais personagens, eles vão também se movimentando para atitudes duvidosas, estranhas, justamente porque sofreram alguma coisa com o Heathcliff e a Catherine. E isso principalmente o Edgar, que casou com a Catherine, e a Isabella, que casou com o Heathcliff, né? Então, os movimentos deles é sempre consequência do que eles sofreram com esses dois. Porque é aquilo, esse laço da Catherine com o Heathcliff existe justamente porque eles sentem que quando um se movimenta, o outro também se movimenta, né? Então eles têm uma aproximação surreal, né? Sobrenatural, né? Porque isso aqui mexe muito com o fantasmagórico, com o gótico. Então a gente tem aí personagens que poderiam até parar a pensar: onde foi que eu errei, cara? Onde foi que eu errei pra estar aqui, pra estar passando por isso? E não só os dois principais, mas todos eles, até a segunda geração, com a pequena Katie, que é a filha da Catherine, também passando por situações aí, sendo a escolhida ali pra sofrer nas mãos do Heathcliff. Ela não tinha nada a ver com isso, mas também entrou pra vingança do Heathcliff. Então, onde foi que eu errei pra estar aqui? O próximo já é um clássico ali da década de 50, e tem gente que não gosta muito. Eu só tenho a versão em inglês, porque eu li esse livro somente em inglês, mas não tenho ele em português aqui. Mas é o famosinho The Catcher in the Rye, do J.D. Salinger, que seria o apanhador no campo de centeio, que tem também a editora Todavia, que traduziu, tá? Mas esse livro aqui a gente já tem o nosso queridíssimo Holden Caulfield, que ele é expulso do internato, e ele, na época do Natal, ele vai para Nova York para poder passar o tempo com a sua família. A família não sabe que ele foi ainda expulso, e ele fica rodando ali por Nova York, em hotéis e tal, pensando na sua vida, pensando onde pode ter errado, enfim, passando por várias situações até chegar em casa e ter que contar para os pais que ele foi expulso, tá? Então é uma história legal, porque é de um menino de 16 anos, uma história que mudou ali, é pós-guerra, né? Então mudou muito até a maneira da narrativa, né? Então o Salinger, ele trouxe principalmente várias formas de gírias também para a língua inglesa, né, para os americanos, que é usada até hoje. Então é muito legal. E isso também fazia um personagem muito jovem trazer essas reflexões. E outra, tem casos aqui de abuso, tá? Então é interessante. É bem filosófico também e, claro, tudo no olhar de um jovem, muito, muito jovem, um adolescente. Então ele tem muito potencial para se perguntar onde foi que eu errei. Esse aqui é um coitado, gente. Um coitado. Quem já leu essa novela de um dos maiores autores de todos os tempos, do querido Kafka. Esse aqui, A Metamorfose, é um coitadão, tá? Primeiro que ele sofre do início ao fim. Então, se fosse ele, seja em forma de barata ou em forma humana, eu me perguntaria também, onde foi que eu errei
pra estar aqui, Deus. Tô brincando. Mas, sim, é um dos maiores clássicos de todos os tempos. Não tem como não amar esse livrinho. Mas ele principalmente vai falar sobre muita crítica que esse jovem Gregor Samsa acorda de sonhos intranquilos, metamorfoseado por um inseto que a gente fala muito da barata, porque, pelas descrições, lembraria uma barata, tá? Mas em nenhum momento do livro usa a palavra barata. Mas é o inseto repugnante, nojento, uma família que cobra muito dele, que depende muito dele, tá? Já começa por aí. Ele é um caixeiro viajante e tá pronto pra poder trabalhar, só que ele tem esse problema. Ele se transforma num inseto. E aí, o que a família faz? A família fica lá na porta, desesperado, depois que descobre que ele se transformou naquilo, e ficam pensando no que vai fazer. E o bichinho, literalmente o bichinho, tá lá pensando, cara, o que aconteceu comigo? Ele começa a refletir sobre a vida dele e também escutando o que os pais e a irmã estão falando dele do outro lado da porta. E fora que ele vai sofrer demais, porque essa pessoa que tinha outros que dependiam tanto dele e que nem ajudavam em nada, né? Por isso que eu falo que ele sofreu muito, mas que dependiam tanto dele, agora que ele se transformou nesse ser repugnante, ele é descartado, sabe? Ele é totalmente descartado. Agora ninguém precisa mais dele. Então você vê que um ser humano, quando passa por uma transformação em sua vida, né? Isso pode acarretar modificações até na sua relação com outras pessoas, entende? E fora a burocracia também. O Kafka sempre reclamou sobre isso, sobre a burocracia em suas obras, né? Essa dificuldade para se conseguir resolver alguma coisa. Então, com certeza é um personagem que eu queria muito ali estar com ele pra poder tentar mostrar, cara, você não errou em nada, tá? Tá tudo certo, assim, só realmente você teve um início e um final bem infeliz. O próximo livro já falei muito no canal e eu preciso explicar um pouco pra você entender por que ele entra nessa categoria. Mas é um dos maiores livros, um dos melhores que eu já li na minha vida. Eu sempre falo pra vocês lerem, pelo amor de Deus, leiam esse livro, que é Pais e Filhos de Turgenev. O Pais e Filhos também conta uma história interessante com esses personagens, principalmente o Bazarov. O Bazarov, ele é niilista, tá? Então esse termo já é um termo de negação. Ele tá numa fase ali na Rússia que é essa briga de gerações, mais velhos versus os mais novos. Eu já falei muito disso aqui no canal, vou deixar aí ou nos cards, na descrição, para vocês verem que eu falo sobre esse livro. É muito, muito bom mesmo. Até o seu contexto por trás, né, da obra e o que o Turgenev teve que passar com protestos, brigas, o povo brigando mesmo, velho e jovem brigando por conta desse personagem aqui, que é a sua representação para os niilistas. Então o Bazarov é um personagem que ele vai ser colocado aqui à prova do que ele acredita, das suas convicções. Ele começa acreditando em algo. E depois, no decorrer da história, ele vai passar por uma situação através de uma mulher. E ele começa a passar por sentimentos que ele repele, e esses sentimentos vão mostrar que não é 100% a sua convicção, né? Então ele mantém uma pose também. Claro que depois de uma certa rejeição que ele passa, ele acaba voltando com mais força naquilo que ele acreditava, justamente por conta de uma mágoa. Então a gente vê que no fundo não era exatamente o que ele acreditava, porque o ser humano não é padrão. Então eu sinto que esse personagem, pode ser que você não concorde comigo, mas eu sinto que esse personagem cabe aqui nesse tema, o Bazarov se perguntar se houve algum erro, né? E ele também se perguntar de uma certa fraqueza por ter se apaixonado por essa mulher, entende? Que estava longe ali das suas crenças, né? Dentro do que ele realmente acreditava. Então, e depois, quando ele é rejeitado, ele tem principalmente essa força de voltar àquilo, mas como raiva mesmo, mágoa. E não porque ele voltou a acreditar de fato. Então parece mais uma imagem que ele idealizou que serviria ali, né, para o seu papel na sociedade, né, enfim, para enxotar as outras ideias mais antigas e conservadoras. E no fundo, a gente não é padrão e a gente vai passando por várias mudanças e transformações.
Então eu penso muito nisso, dele refletir sobre isso, sabe? Dele refletir se houve algum erro, qual foi a sua falha, para ele poder cair nessa tentação e sair das suas convicções, sabe? Se você não concorda, também deixa nos comentários, mas eu acho que o Bazarov combina muito. O próximo é um livro que eu preciso muito reler também, foi um livrão, né, cara? Qualquer livro do senhor Charles Dickens compensa. A gente tem sempre esses romances de superação, essas formações de personagem. E aqui a gente tem o Pip, que é um órfão e é cuidado pela sua irmã. Só que ele acaba recebendo uma herança, gente. E isso modifica muito a sua forma de pensar e mostra muito o seu caráter também, né? Ele vira esse menino egocêntrico, ele larga todo mundo pra poder viver a sua herança. Só que é aquilo que eu já falei muito isso, ou em vídeos, enfim, que quando você consegue muito rápido um sucesso, você tem que tomar muito cuidado. Porque se você consegue rápido, da mesma forma, rapidamente, você pode conseguir a destruição e você pode conseguir a sua ruína, né? Então, tudo tem que ser feito no equilíbrio, com cautela. E não foi isso que aconteceu. A gente tem justamente essa ruína ali, essa destruição do personagem devido às suas escolhas. Então, é muito legal porque é um personagem que também poderia refletir sobre isso, sabe? Refletir e repensar as suas atitudes. Então, por isso eu coloco ele nesse tema. O outro é muito recente, comentei no último vídeo sobre, então não vou falar tanto assim, vai lá assistir, que é o nosso querido Judas o Obscuro. Quem leu comigo lá na LC de agosto, do meu clube, deve concordar que o Judas Obscuro é um dos personagens que poderia se perguntar onde foi que eu errei, porque eu estou vivendo desta forma. Porque o Judas, desde novo, sempre quis ir para Christminster para ter uma vida melhor, sair de Mary Green e poder ser universitário. Só que ele acaba se envolvendo com uma moça, Arabella, e que diz que engravidou, só que não engravidou. Ele teve que casar com ela por uma mentira. Depois ele consegue separar dela, ir para Christminster, se envolve com uma outra menina e só vai ser ladeira abaixo. Ele vai sofrer do início ao fim, como eu falei no outro vídeo, não tem felicidade. Então, se eu fosse o Judas, eu pensaria a mesma coisa. Onde foi que eu errei? O próximo livro, gente, olha, esse também tem um plot muito explícito do seu erro. Só que a gente vai ter esse grande momento de reflexão, essa reviravolta, que mesmo ele pagando pelo seu erro, ele também vai refletir muito a parte cristã, né, sobre os valores. Enfim, o nome do livro já diz tudo, que é o Crime e Castigo de Dostoiévski, né? Também é um livro que eu quero muito reler, mas a gente tem primeiro o crime, que seria o seu erro, e o castigo é a reflexão também do que ele fez. Até porque foi tudo no desespero, gente. Não é que ele é um serial killer que quis matar a velhinha, não quis fazer as coisas de graça, né? Claro que não há justificativa para tal crime, claro que não. Mas no caso dele foi por desespero. Então ele precisava mesmo, já que a velha era rica, ele teve que fazer o que fez e ele não usufrui do que ele roubou. Ele simplesmente guarda, enterra num local e ele não usa daquilo. Então o ato dele foi totalmente ali em vão, né, como se aquilo fosse certo, mas não é certo. Então foi em vão e ele acaba vivendo o seu grande castigo, se escondendo, mas ao mesmo tempo pensando em confessar o seu crime, mas sempre voltando, e aí vem todo o castigo e a reflexão para se perguntar sobre esse erro. O último é um clássico infanto-juvenil, porém muitos adultos já leram, e eu chorei lendo esse livro, mesmo depois de adulta, que é Os Meninos da Rua Paulo. Não tem como não amar esse livro. E eu vou falar do Nemeček, um dos melhores personagens, uma coragem que esse personagem trouxe, e ao final é tão triste. Mas enfim, a gente tem gangues aqui, e essas gangues vão brigar. Só que existe uma traição que envolve o Nemeček. Então também cabe a esse personagem fazer essa reflexão, ter essa jornada de reflexão sobre o tal erro, sabe? Essa coragem, cara, o final da briga das gangues é perfeito, perfeito. O Nemeček trouxe uma ideia que para as crianças, os leitores, né, lendo isso, ainda mais infantis, lendo o que significa coragem, sabe? O que significa amizade. E principalmente você dá de tudo, o seu melhor,
pra se manter nessa fidelidade. Lindo, 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 lindo. Então também tem a questão do erro, mas que vem a reflexão. Então esses foram os 10 livros. Deixa nos comentários se você já leu algum. Deixa também nos comentários se você concorda com essa colocação. Se você gostou, deixa também aí me avisando se quer a continuação dessa série, porque eu vou trazer outros temas. Já vou começar a produzir para as próximas semanas outros temas pra gente trazer aqui, porque é legal, às vezes a pessoa quer ler um clássico nesse sentido, e aí acaba tendo essa indicação. Então deixa aí seu like, compartilha, indica esse canal que tá aí quase chegando a 12 mil inscritos. Muito, muito obrigada se você tá aqui já há bastante tempo, sempre acompanhando, fico muito agradecida. Não deixe de assistir aos anúncios, porque essa é a única forma do canal monetizar e eu poder crescer mais aqui também. E se você tiver pelo celular, pelo aplicativo, tem aí um outro recurso chamado Hype, então vai apertando várias vezes, quantas você conseguir, pra gente poder manter esse canal, né, poder mostrar que o vídeo ele é muito bom. Me conta se você tem algum favorito desses, qual você mais gostou. E é isso, a gente se vê na próxima semana, no próximo domingo. Tchau! I can be a shadow rolling on the street. I can make the same movements on repeat. I can go on walking when I'm sound asleep. I can lose myself that way.